Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês. Vamos dar continuidade aos estudos que falam sobre heróis da fé. E o que coube para mim foi falar um pouco sobre Sara. Sara é um exemplo de obediência. Então, esse estudo vai ser dividido em duas partes, né? Então, nós vimos assim, em Hebreus 11:11 nos diz: pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir suas promessas, né? Então, vamos ver um pouquinho da vida de Sara. Sara foi esposa de Abraão, mãe de Isaac, era 10 anos mais nova do que Abraão. Ela era esposa, né, também e meia-irmã de Isaac, né? Antigamente, a cultura, ela permitia isso, esse casamento. Ela era a filha de Terá, né? Então se tornou meia-irmã de Isaac. Aonde se encontra isso? Em Gênesis 20:12. Seu nome era Sarai no início, né? E Deus veio e trocou o nome de Sara, como trocou de Abraão, né? E colocou, em vez de Sarai, colocou Sara, que significa princesa. Está em Gênesis 17:15. Sara não era perfeita, como muitas de nós não somos, né? Mas ela tinha algo que ela era uma mulher obediente. Diante das suas limitações, Sara foi um exemplo de obediência e de fé. Ao vermos a história de Sara, né, vamos focar em 3 vertentes, né, de sua vida. Sara foi obediente, Sara foi vulnerável e Sara foi recompensada por Deus. Sara foi obediente. Vamos lá, porque Sara era natural da cidade de Ur da Caldeia, uma cidade localizada à margem do rio Eufrates. Era uma cidade boa, né? E quando ela gostava daquela cidade, quem não gosta de uma cidade grande, uma cidade, né, próspera? Então ela morava naquela cidade. Ela era uma bela cidade. Ur era uma bela cidade. Possuía um porto, no qual as pessoas vinham, negociavam. Quer dizer, eu creio que a moda chegava por ali, né, gente? Vamos lá. Tinha uma civilização sofisticada. Então, você imagina, né? A pessoa está em uma cidade que dá todas as condições para termos uma vida legal. Mas Sara foi obediente porque Sara, ela teve que sair daquela cidade. Seu sogro e seu pai, né, no caso, Tera, ele recebeu um chamado para ir para Canaã. Mas antes disso, ele parou na cidade, ele ia para Canaã. Só que ele parou no meio da jornada. E Sara teve que deixar toda a sua vida para trás, né? Foi para uma terra que você não conhecia, foi viver no meio de um povo também que ela não conhecia, né? Mas por obedecer o seu sogro, ela foi para lá. Sara ainda não tinha filho, mas ela obedeceu o seu sogro. Que desafio para Sara deixar um lugar que estava acostumada. Você já imaginou? Eu, pelo menos, eu amo Friburgo. Deus fala assim para Erdi: olha, sai daqui, vai para uma cidade, né, que eu vou te mostrar e você vai largar tudo aqui. Vai largar tua casa, sua família. E foi o que aconteceu com Sara. Sara obedeceu à vontade de Terá. Não teve nem, né, como discutir. Ela foi e obedeceu. Deve ter sido muito difícil para essa mulher. A Bíblia nos registra, mas podemos imaginar, né, o que Sara enfrentou. Quem já se mudou sabe a dificuldade que enfrentamos numa mudança, né? Mas Sara deixou, primeiro, perdeu o conforto, o desgaste físico e emocional de uma viagem difícil,
Hoje nós temos caminhões, né? Temos pessoas que arrumam mudança, mas ela não. Ela foi para uma viagem difícil sobre camelos, o calor do deserto, o frio do deserto, né? Isso tudo Sara enfrentou porque ela se submeteu ao seu marido. Contudo, né, ela foi obediente. Sara também, né, recebeu, né, da parte do seu esposo, né, quando de repente o sogro morre, aí Abraão toma esse lugar, né, de patriarca da família. Então ela foi para Harã e lá ficou. E quando ele parece que está tudo bem, Deus faz um chamado a Abraão. E Deus dessa vez foi esperto, né? Falou assim: olha, Abraão, sai da sua terra. Eu vou te levar para uma terra onde manda leite e mel. E Deus não disse onde era essa terra. Ele sabia porque a resposta do pai era para Canaã. Então ele sabia que era Canaã. E ela, mais do que depressa, obedeceu o chamado do seu marido. Será que nós teríamos essa capacidade de obedecer o chamado dos nossos esposos? Em Gênesis 12, de 4 a 5, nos diz: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, rebanhos, servos que havia agregado à sua casa e em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Né? Então você imagine, mais uma vez ela teve que desestruturar toda a sua vida. Imagine o emocional dessa mulher. Passando algum tempo, mudaram de novo. Abraão foi para Neguebe e Sara mais uma vez o seguiu. Porém, houve um tempo de fome na terra. E Sara teve que partir de novo. Foram para a Babilônia. Imagina quantas mudanças, tanta perda emocional, né, que essa mulher deve ter sofrido. Provavelmente lá não teria o que fazer, né? Mais uma vez, um povo estranho, costumes estranhos, e essa mulher teve que se submeter, né, ao chamado do marido. Que situação! Então Abraão decidiu partir para Egito. Isso está em Gênesis 12, 10. Mas uma mudança para Sara. Naquela época, né, não havia empresa de transporte. Certamente essa mudança teve muito trabalho. Sara tinha empregadas, tinha escravas, né, mas cabia a ela dar toda a orientação, né, para o andamento da mudança. Segundo a Bíblia, Abraão temia por sua vida. A pastora Eliana vai falar isso, né, mais tarde, né? Abraão temeu por sua vida, né, e colocou Sara como ela era uma mulher bonita, ela atraía as pessoas, né? E aí ele temendo por sua vida, é aquilo que eu falo sempre nas mulheres, né? O homem resolveu dizer: olha, diz para aqueles que te perguntar que você é minha irmã. Você é minha irmã. Você já imaginou seu marido te fazer esse pedido? Como que você iria reagir, né, a esse pedido? O que você faria? Você obedeceria? Você honraria esse marido? Né? Provavelmente ela deve ter se sentindo mal. E pior, aconteceu que o rei, o faraó, vendo a beleza daquela mulher, o que ele fez? Levou-a para o harém. E ali, se não fosse Deus intervir, Sara ia se tornar mulher, mais uma, no harém do faraó. Como sabemos, a mentira tem perna curta, né? E Deus não deixou passar em branco.
E aconteceu em Gênesis 12:17. Deus veio a favor, né, da Sara. Querida, quando nós confiamos em Deus, né, certamente Ele vai trazer livramento. Sara se viu livre do faraó. Então, você fique firme, obedeça. É melhor obedecer. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, Sara, ela se sujeitou, foi obediente. Sara era um exemplo de obediência e submissão ao amor sacrificial ao marido, né? O Pedro fala que devemos imitar, né, o comportamento de Sara, sendo mulher, né, obediente, honrando, né, o marido, honrando as autoridades. Queridas, quando nós nos submetemos, Deus vem em nosso socorro. E precisamos lembrar que Deus também, né, fala em relação aos homens que o marido deve dar a sua vida pela esposa. É muito mais fácil você se submeter a um homem que te ama, né? Então, marido, né, em Efésios 5, 25-28, também tem uma instrução para você. Pedro fala para as mulheres e Paulo fala para os homens. A Bíblia afirma que a esposa deve ser submissa ao marido, como Cristo, né, se submeteu, né, se sacrificou pela igreja. Isso está no versículo 24. E o marido deve amar, né, se sacrificar pela sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Assim mesmo, né, muitas das vezes, para nós entendermos que a obediência que o mundo hoje dita é totalmente diferente da Bíblia. Porque a Bíblia, quando fala em obedecer, ela fala como um ato de amor. Não como subjugar-se, não é estar, eu vou virar tapete. Não, você por amar, você vai se sujeitar. Então, em versículo 26, 27 e 28, fala muito bem sobre isso. Portanto, o esposo não deve tomar nenhuma decisão sem antes conversar com a sua esposa ou ouvi-la por um momento, né? Tem que ouvir. O lar, ele é governado pelos dois. O homem toma a decisão, mas ele tem que entender que a esposa também é aquela ajudadora, né? E a palavra diz que a mulher sábia, ela vai edificar a casa, mas a insensata, ela vai derrubar. Então, você tem que entender que a sua mulher, Deus coloca a sabedoria para estar sendo a sua ajudadora. Sua decisão deve ser considerada. Quantas vezes, né, nós como mulheres falamos alguma coisa e quando passa o tempo, né, se o marido é humilde o suficiente, vai dar razão à mulher, né? Então, você tem que entender isso, né? É muito mais fácil. Que o Senhor possa estar falando conosco, né? A Bíblia também diz que não podemos tomar, não devemos tomar, né, decisões precipitadas, porque isso é pecado, né? Então, a palavra também diz que na multidão de conselho há sabedoria. Então, queridos, né, que vocês possam conversar um com o outro. Mulher, se submeter é descanso, né? E Sara, ela pôde descansar na direção do seu marido. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Um abraço para vocês.